Bom dia a todos, bom dia aos nossos convidados palestrantes, bom dia aos participantes desse quarto congresso do Confis, nosso segundo congresso digital. Eu queria dar as boas-vindas a todos nesta mesa que hoje nós vamos tratar dos grandes problemas, um dos grandes problemas insolúveis que a gente tem nas nossas fundações de apoio. Hoje o assunto que vai ser dissertado aqui pelos nossos apresentadores será sobre a taxação das nossas bolsas, né, que as fundações fazem a gestão. Então, eu queria dar as boas-vindas a todos. Nós teremos algumas projeções de alguns slides de alguns dos palestrantes e vamos ver se todos conseguem usufruir desse momento que eu acho muito interessante para todos nós que estamos ligados às fundações de apoio. As perguntas e os questionamentos deverão ser feitas via chat. Essas questões serão repassadas para mim. E aí, nós, à medida que vão chegando, a menos que vocês dirijam diretamente para algum dos apresentadores, será colocado, assim, para em discussão. Nós teremos em torno de 15 minutos, dos 15 a 20 minutos para cada um fazer a sua apresentação. E no final nós teremos um tempo ainda para debates, né? Uma meia hora, 20, 30 minutos para debates a respeito das questões levantadas. Eu gostaria de passar a palavra ao nosso vice-presidente, professor Antônio Fernando, da UFBA, né, para fazer algumas considerações a respeito do nosso congresso. Obrigado, professor Fernando. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Parabéns por esse segundo dia de congresso, que é o nosso quarto congresso do Confis. Nós tivemos a inscrição de mais de 1.100 pessoas, contamos com 24 estados e o Distrito Federal e mais de 75 fundações de apoio inscritas, o que é um sucesso enorme, né? Cada vez mais nós vamos avançando em número de inscritos, em número de participação das nossas fundações. Então, eu parabenizo ao Confis, né, por esse sucesso e desejo uma mesa de boas discussões, de proveitosas discussões para nós todos, né? Com certeza nós vamos aproveitar muito. Obrigado, professor Fernando. Passo de novo a palavra. Muito obrigado, professor Antônio Fernando. Então, vamos começar. Nós vamos começar com o André, que é nosso antigo conhecido, velho conhecido das fundações, dentro da Procuradoria das Fundações, e ele vai fazer uma apresentação de várias imagens, de slides, e será comentado depois, seguido pelo professor João Dias. Tá? Posteriormente, então, nós vamos trazer o professor Carlos Otaviano e o professor Tiago para fazer a apresentação deles. Tá? Com a palavra, o André. Obrigado pela apresentação, professor Fernando. Eu vou compartilhar um PowerPoint aqui e o professor João, se puder ficar nas caixinhas ali junto, ele já vai comentando. A gente combinou antes. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso sem estragar a apresentação aqui. Muito bem. Todos vendo? Agora sim, né? Não podia faltar um congresso do Confis sem o assunto das bolsas, né? Há 10 anos eu participo do Confis, há 10 anos nós discutimos bolsas, cada vez com um detalhezinho diferente. Um dia a gente resolve isso tudo. E dessa vez a apresentação é sobre a incidência ou não de impostos ou tributos, na verdade, sobre bolsas, né? Então, vamos lá. A gente combinou em fazer um apanhado geral da legislação, o professor João vai comentando algumas passagens, depois os nossos outros participantes vão tecer comentários e comentar sobre o assunto também. Então, vamos lá. Bolsa, né? Deixa eu ver se já foi aqui. Bolsa. A bolsa, né? A bolsa é, por definição, um incentivo. Ela não é uma troca
um pagamento por horas disponíveis do pesquisador, né? A bolsa ela é um incentivo para essa atividade, e muitas vezes ela é confundida na hora da tributação com uma retribuição pecuniária, com um pagamento de salário. A bolsa não é salário, a bolsa é esse incentivo para a atividade de pesquisa, né? E a correta caracterização do pagamento da bolsa é o que vai importar para a caracterização da incidência ou não do tributo, né? Nós vamos ver nos próximos slides que a legislação tributária ela estabelece duas hipóteses de bolsa, e estas hipóteses têm características bastante específicas, só que ela traz, por uma imprecisão legislativa, problemas de interpretação, muitas vezes, que geram essa insegurança toda e que geram essa disparidade entre fundações que pagam imposto, fundações que não pagam imposto, bolsas em projetos, né? A gente ouve muito o pesquisador dizendo, o meu projeto é de pesquisa. Sim, seu projeto é de pesquisa, ninguém nega isso, mas não só porque seja de pesquisa, a bolsa é isenta de tributos, né? Existem outras regras que devem ser cumpridas. O decreto 9.580, que é o decreto que substituiu aquele decreto 3.000 do imposto de renda, ele estabelece no capítulo dos rendimentos tributáveis a primeira hipótese de incidência, né? Então, o decreto e a própria lei do imposto de renda dizem que são tributáveis os rendimentos provenientes de bolsas de estudo e pesquisa. Então, por muitos anos, lá no decreto 3.000, este capítulo dos rendimentos tributáveis vinha antes, inclusive, do capítulo das isenções. Então, a regra geral da bolsa era a tributação, né? E a exceção seria a bolsa isenta. No capítulo seguinte, que fala da isenção do imposto, é que nós temos a regra de isenção. Então, são isentos as bolsas de estudo e pesquisa, desde que caracterizadas como doação, desde que sejam recebidas exclusivamente para proceder a estudos e pesquisas, e desde que os resultados dessas atividades, e aqui está o problema, não representem vantagem para o doador ou importem em contraprestação de serviços. Então, aquela regra geral do imposto de renda, ela vai estabelecer que o projeto, o pagador da bolsa, diga se ela é uma doação, se ela é uma contraprestação de serviço, se ela tem vantagem para o doador e demonstre isso para que a Receita autue ou não o pagamento, caso não seja feito e a Receita entenda que era incidente, né? Nós temos daí uma bolsa diferente, que é a bolsa estabelecida na Lei 10.973 de 2004, especialmente depois da alteração havida em 2016, que foi fruto, inclusive, de um esforço conjunto do CONFIES com outras entidades ligadas à ciência e tecnologia, né? Peregrinamos no Congresso, na CNPq, em vários outros lugares, e conseguimos que fosse inserida uma hipótese de isenção de bolsa para incentivar essas atividades de inovação e de pesquisa no ambiente produtivo, né? A gente nunca pode esquecer que a lei não é de inovação, ela é de incentivo à inovação e à pesquisa no ambiente produtivo. E a Lei 10.973, ela trouxe uma hipótese de incidência de isenção de tributos quando a bolsa seja paga num acordo de parceria feito pela ICT com instituições públicas ou privadas para a realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica ou de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo. Então, em acordos firmados entre a ICT e outras instituições para a realização dessas atividades, a bolsa concedida, ela é isenta. Se a gente for pegar a conceituação desta bolsa, ela seria, talvez muito claramente, uma bolsa com tributos. Por quê? Porque eu tenho participação de uma empresa que vai se beneficiar diretamente dessa pesquisa. Por vezes, esse desenvolvimento de produto é confundível ou próximo de uma prestação de serviço, mas a lei quer incentivar estas atividades e, portanto, inseriu uma incidência de uma isenção de tributos
dizendo especificamente que a bolsa concedida nestes projetos, ela é uma doação, ela não tem vínculo empregatício, ela não é uma contraprestação de serviço e ela não tem vantagem para o doador. E, portanto, ela é isenta de tributos, né? Ela foi isentada expressamente pela lei como forma de incentivo. Nós já tínhamos uma forma de incentivo parecido com este no antigo decreto regulamentador da Lei 8.958, que foi revogado pelo decreto 7423 lá em 2010. As bolsas pagas pelas fundações de apoio até 2010, elas eram também isentas da mesma forma. A lei, no caso o decreto, trazia um texto muito parecido, dizendo que as bolsas pagas pelas fundações de apoio eram doação, não eram contraprestação de serviço, não tinham vantagem ao doador, né? Enfim, a Receita Federal, então, ela, em 2017, atualizou a instrução normativa, desculpem, 1500 de 2014, e reconheceu a não incidência do imposto de renda concedido na bolsa concedida nos termos do artigo 9º da Lei 10.973. Ela trouxe um texto muito parecido com a lei, informando que são isentas as bolsas da regra geral, né, quando caracterizadas como doação, não representam vantagem para o doador, etc., e inseriu o parágrafo 5º, dizendo que a bolsa concedida nos termos do artigo 9º da Lei 10.973, ela é também isenta, tal como a lei atribuiu. E aí, nós temos duas preocupações recentes. A primeira delas é sobre a contribuição previdenciária, né? A contribuição previdenciária, ela é tratada numa outra instrução normativa. A Lei 10.973, ela aponta que esta bolsa não é uma contraprestação de serviço e não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária. Todavia, a instrução normativa 971/2009, que foi alterada em 2019, ela alterou o inciso 26, que falava justamente das bolsas concedidas pelas fundações de apoio nos termos do decreto revogado, só que ela inovou. Quando ela coloca no texto ali, vocês estão vendo, né, desde que as concessões não sejam feitas em contraprestação de serviços. E esse é um dos problemas. Se a gente for comparar os dois textos, a lei diz uma coisa e a instrução normativa acaba dizendo outra, né? Então, a lei está dizendo que ela não é uma contraprestação de serviço. A lei está dizendo que ela não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária. Mas a instrução normativa deixa um critério de subjetividade de interpretação daquele que vai aplicar a penalidade ou não. O professor João, me interrompa a hora que você quiser. Sim, é isso que eu ia fazer agora, André. Muito interessante essa parte, que a Instrução Normativa 1500, ela afirma, né, reconhece a 10.973 na sua íntegra, repete, e a Instrução Normativa 971, ela começa mostrando, né, no parágrafo ali, o 26º, começa mostrando que reconhece também, é afirmativa em reconhecer a existência da lei, vamos dizer assim, 10.973, e logo em seguida nega. No mesmo parágrafo. Nós tivemos a oportunidade de mostrar isso na Receita Federal, essa incoerência nesse parágrafo, né? Não houve nenhum comentário, mas também não tivemos sucesso em que reconhecesse que isso aí está errado. A 10.973, como bem explicou ali o André, é um incentivo, né? E esse parágrafo, ele coloca toda em risco e traz... Bom, ele é controverso, né? Eu sou engenheiro, né? Eu e o Fernando aqui somos dois de fora aí da área jurídica, né, Fernando? Isso. Mas a gente não precisa de... É só ler ali o bom português que está mostrando a incoerência que tem no mesmo artigo, né? Então, só realçar essa parte que eu acho que é importante para o nosso debate. Toca lá, André. Passamos para a segunda preocupação, então, professor João. Eu não escutei o
finalzinho, mas a gente já tinha conversado antes, né? Federal acerca dos critérios de isenção. Aqui a gente não trata nem tanto da Lei 10.973, né, mas da regra geral. E porque esses critérios de interpretação são extremamente subjetivos, né? Nós tivemos acesso recentemente a uma solução de consulta da Receita que nos trouxe alguma preocupação nesse sentido. Pelo que nós pudemos ver dessa decisão de solução de consulta, a Receita entende como uma vantagem ao doador ou até mesmo como uma prestação de serviço, características que são inerentes àquela atividade do bolsista, né? Então, nesta solução de consulta, que foi especificamente sobre uma bolsa paga por Fundação de Apoio de Universidade Federal, ela entendeu como tributável e incidente o imposto de renda se o esforço do bolsista resulta em vantagem. Como assim o esforço do bolsista vai resultar uma vantagem econômica para a fundação, né? Examinando a decisão, a gente percebe qual é a lógica utilizada pela Receita Federal nessa área do bolsista, diz ali, no item 18, pode até não resultar por si só um ganho para a fundação ou para terceiro. Claro, porque a fundação está trabalhando no seu projeto. Mas se o esforço do bolsista, ele seria uma prestação de serviço para a fundação, porque a fundação se beneficia com o recebimento dos recursos do convênio. Se o bolsista não estivesse ali fazendo sua pesquisa, a fundação não teria o projeto, portanto, não teria esse ingresso de recursos, e esta seria o benefício para a fundação. E a outra, que seria a vantagem econômica obtida pela fundação, em razão do esforço do bolsista, porque se ele não fizer aquela pesquisa, a fundação vai ter que devolver os recursos. Então, é uma lógica estranha, no sentido de que o próprio trabalho da fundação seria o benefício, né? O professor João quer comentar sobre isso? Nesse item, a gente começa a ver uma interpretação, um desconhecimento, e está sendo muito comum, nós temos encontrado isso muito em outros órgãos, sobre qual é o papel que a Fundação de Apoio tem na relação, na fundação, né, quando ela opera como Fundação de Apoio da Universidade Federal, né? Então, a gente tenta explicar e o pessoal não tem esse discernimento. Então, aí eu acho que já tem um ponto para nós importante, que é o esclarecimento, qual é o papel de uma fundação de apoio e como é que deve ser interpretada a nossa participação como interveniente num processo, como é que isso deve ser considerado, e o da Receita aqui é um caso típico. É mais um, não é uma exceção. Toca lá, André. É mais ou menos isso. Esse é o nosso último slide por enquanto, né? Depois o professor João tem alguns comentários após a fala dos nossos colegas de painel sobre o que pode ser encaminhado e o que seja interessante para a gente resolver mais este problema. Então, 2 novos problemas que nos surgem. O entendimento da Receita Federal do que seja o papel da Fundação de Apoio e o pagamento da Bolsa e a possível retrocesso naquele avanço que tivemos com a Lei 10.973. De nossa parte, por enquanto, é isto, né? Muito obrigado. Vou descompartilhar aqui e podemos passar adiante. Bom, muito obrigado. Muito obrigado, André. Acho que foi uma boa apresentação, bem sintética, né? E acho que bem clara sobre essas nossas dificuldades que encontramos. Eu gostaria de passar a palavra para o João, então, para fazer alguns comentários sobre essa apresentação do André. João, contigo a palavra. Muito obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Tiago, doutor Carlos Otaviano. E, bom, o meu tempo também está junto aí com o André, mas a gente vai encerrar um pouco antes, que o objetivo inicial era realmente dar esse embasamento teórico, né, por lado como professor, e por outro lado a questões legais que são pertinentes ao que a nossa discussão. Após a fala então do Dr. Carlos e do Dr. Tiago, no final a gente quer fazer os encaminhamentos. O que nós podemos aprender disso e que os nossos ouvintes aí possam trazer questões para a gente incluir nos encaminhamentos.
Então, mesmo que não tenham fala, não sejam perguntas, mande a sua sugestão, porque a ideia é juntar essas contribuições e a gente encaminhar, não parar aqui com essa mesa, com esse painel, e sim, a partir daqui, iniciar, como disse aí o André, com o nosso presidente, nós somos bons nisso, né, na peregrinação, né? Então, para também reduzir um pouco da nossa insegurança jurídica que nós temos no processo. Então, eu devolveria a palavra para a gente ouvir aí na sequência o doutor Otaviano e o doutor Tiago. Obrigado, João, doutor João. Doutor Carlos Otaviano, com a palavra, então, e posteriormente o doutor Tiago. Passa a palavra ao doutor Carlos Otaviano. Obrigado, doutor Fernando. Obrigado a todos. Uma saudação aqui ao professor Fernando Peregrino e a todos que fazem o Confis, né? Não é a primeira vez que eu venho no congresso do Confis. Eu estava até lembrando, doutor Fernando, eu acho que nós nos conhecemos naquele congresso do Confis em Maceió. Exatamente. Aquele belo restaurante aqui. No restaurante. Vamos lá. E é sempre uma honra muito grande vir, já desde aquele de Maceió, todos os anos eu venho a convite do professor Fernando Peregrino ao Confis, e é sempre uma grande honra. E aqui eu vou falar, eu concordo com quase tudo que o doutor André falou, mas eu vou fazer alguns complementos, mas eu vou falar em nome próprio, tá? Embora eu seja da Advocacia Geral da União e coordenador do Fórum de Educação da Procuradoria-Geral Federal, que congrega os procuradores-chefes das instituições federais de ensino superior, eu não posso falar em nome da Advocacia Geral da União neste assunto, porque este é um assunto tributário. E a Advocacia Geral da União tem um órgão próprio para isso, que é a Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, mas aqui eu vou falar em nome próprio, porque o assunto, o tema deste painel é direito tributário, isenções tributárias. E eu fiz, lá nos longínquos anos 90, eu fiz o meu mestrado em Direito Tributário. Então, como naquele poema de Drummond, né, os amores antigos têm raízes fundas, né? Então eles permanecem e não se apagam jamais. Então, eu tenho muito prazer de falar de direito tributário, eu gosto muito. A vida, como procurador de universidade, a vida me afastou um pouco do direito tributário, mas eu sempre gosto muito de tratar do direito tributário, que é um direito muito técnico, sempre é um dos ramos do direito brasileiro que é mais, digamos assim, que é melhor trabalhado cientificamente, epistemologicamente. Então, eu gosto muito, eu tenho muita paixão pelo direito tributário. E o tema dessa nossa conversa aqui é isenção tributária. E para tratar de isenção tributária, eu vou tentar puxar um pouco, embora tenha pouco tempo, mas puxar um pouco para os aspectos gerais das isenções tributárias. O grande problema das isenções é que elas são exceções. São sempre exceções. A regra geral é tributar, né? Se a gente pega, já puxando para o tema do painel, se a gente pega a regra matriz, quer dizer, a estrutura lógico-formal do imposto de renda, no aspecto material, a gente vai ver que o imposto de renda incide quando houver aquisição, está lá no Código Tributário Nacional, aquisição de renda e proventos de qualquer natureza. Proventos de qualquer natureza são acréscimos patrimoniais, quaisquer acréscimos patrimoniais. Portanto, sempre que alguém adquirir renda ou tiver algum acréscimo patrimonial, o que se espera, né, a regra geral, é que o Estado tribute essa renda ou esse acréscimo patrimonial. Mas existem situações que a própria Constituição diz que não há incidência do tributo, por exemplo, entre os entes federativos, né? E existem situações de isenção, né, que é o caso das bolsas, de algumas bolsas, né? Mas o que são isenções tributárias? A gente costuma muito falar, na linguagem até coloquial, de isenção tributária, mas a gente tem que entender o que significa juridicamente uma isenção. Uma isenção é uma situação na qual a lei dispensa o pagamento de um tributo, que, se não fosse essa lei, seria devido. Ou seja, a isenção é a dispensa de um pagamento de um crédito tributário.
ela não é uma hipótese, ela se distingue nesse sentido da não incidência do tributo, ou seja, uma situação na qual o tributo sequer incide, a relação tributária não se forma. Na isenção, a relação tributária se forma, ela só não é cobrável, porque a lei expressamente afastou essa cobrança. No caso das bolsas, essa lei que afasta a cobrança do crédito tributário é a Lei 9.250, que o doutor André falou, né, que diz que ficam isentas do imposto de renda as bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação, quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não representem vantagem para o doador, nem importem contraprestação de serviços. E aí o parágrafo único exemplifica, né, traz situações de hipóteses concretas daquilo que está lá em cima, né, que são doações para estudos ou pesquisas que não representem vantagem econômica para o doador e, portanto, não sejam contraprestação de serviço. O parágrafo único diz, não caracterizam contraprestação de serviço nem vantagem para o doador, para efeito da isenção, as bolsas de estudo recebidas pelos médicos residentes, nem as bolsas recebidas pelos servidores das redes públicas de educação profissional, científica e tecnológica que participem do Pronatec. E aí vem a Lei 10.973, a Lei de Incentivo à Inovação, que diz no artigo 9º que as bolsas pagas em acordos de parceria com instituições públicas e privadas para a realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo são isentas nos termos da Lei 9.250, ou seja, a Lei de Inovação ela não traz uma hipótese de incidência, ela remete à única hipótese de incidência, que é a da Lei 9.250. Né? E isso explica um pouco a lógica daquele documento da Receita que foi mostrado, que tem um erro, claro, tem um erro evidente ali, mas eu vou falar mais adiante. Né? Mas a lógica ela se explica um pouco por isso. A Lei 9.10.973, ela remete à hipótese de incidência que já existe. Né? Ela não traz uma nova hipótese de incidência. Né? Portanto, o que é que a gente tem a partir daí, né? A gente tem que a isenção é a impossibilidade de cobrança de um tributo, previsto expressamente em lei, né? E a gente viu a previsão disso para as bolsas. Mas vamos voltar ao que a gente viu lá no começo. A regra geral é tributar. Isenções são exceção. E qual é a consequência disso? A consequência jurídica disso? A principal consequência jurídica disso vem na própria lei geral, vem no próprio Código Tributário Nacional, cujo artigo 111, ele faz um alerta muito importante. Ele diz que as normas que concedem isenções devem ser interpretadas restritivamente. Na verdade, o Código Tributário Nacional nem usa essa expressão restritivamente, ele fala devem ser interpretadas literalmente. Aqui eu não vou entrar nos óbvios problemas dessa norma, né? Basta a gente perceber o seguinte, é uma norma, é uma regra de interpretação de outras normas, mas ela mesma, a regra de interpretação, carece de interpretação. O que significa interpretar literalmente? Né? Então, isso gera um problema que é uma discussão extremamente longa no direito tributário, existem dezenas de obras, de artigos científicos em relação a esse problemático artigo 111 do Código Tributário Nacional. Não há tempo para essa discussão tributária aqui, mas por mais problemático que seja esse artigo, é evidente que ali tem uma mensagem normativa juridicamente vinculante. Mais ou menos precisa, mas tem alguma mensagem, né? Não dá para a gente interpretar uma norma jurídica de forma que o resultado dessa interpretação leve à negativa de sentido e de eficácia da norma. Então, a gente não pode interpretar o artigo 111 dizendo ele é problemático, não vamos aplicá-lo. Né? Tem uma mensagem normativa ali. Né? E essa mensagem normativa mínima é a seguinte: o significado literal da norma de isenção tributária, ele é o ponto de partida e o limite do resultado dessa interpretação, ou seja, a moldura dentro da qual se pode interpretar essa norma de isenção tributária. E, a contrário senso, por conta desse limite do resultado da interpretação, é obviamente vedada na interpretação de isenções a analogia dessa norma para outras situações. Então, é muito comum em direito a gente, numa situação de lacuna jurídica, ou seja, não tem uma regra expressa que defina aquilo,
a gente pegar uma norma que define uma situação semelhante e dizer, ó, por analogia, a gente aplica para essa outra situação que não está prevista naquela norma. Para a isenção, não dá para fazer isso, porque a isenção, repito, é exceção, e na forma do artigo 111 do Código Tributário Nacional, tem que ser interpretada restritivamente, né? Então, não dá para você criar novas hipóteses de isenção, além daquelas que estão estritamente expressas no ordenamento jurídico, né? Em outras palavras, o que o artigo 111 está dizendo é que, como as isenções se configuram uma exceção à regra de que todos devem contribuir para manter o Estado, né, elas devem ser interpretadas, as normas de isenção devem ser interpretadas sempre com extrema rigidez, né? Afinal, como a gente viu no começo, nas hipóteses de isenção, a obrigação tributária ocorre, ela só não é cobrável, porque a lei expressamente dispensou o pagamento do crédito correspondente ao tributo, né? Então, trazendo isso para o que nos interessa, trazendo isso para as bolsas, né, quais são as conclusões que a gente pode pegar dessa, digamos assim, teoria geral das isenções tributárias para as bolsas? Uma primeira conclusão, uma conclusão que talvez seja chocante assim, para parte do público, porque ninguém nunca talvez tenha dito isso com essas palavras tão sinceras, mas é o que decorre do direito tributário nacional. As bolsas, elas sempre são tributáveis. Sempre. Do ponto de vista teórico, as bolsas sempre são tributáveis. Agora, em alguns casos, a lei dispensa a cobrança desse tributo quando essas bolsas não resultarem em acréscimo patrimonial e sendo, nos termos da Lei 9.250, doadas exclusivamente para estudos ou pesquisas, razão pela qual a própria norma exclui a hipótese da contraprestação de serviço. A contraprestação de serviço, vejam só, que está lá naquela resposta da Receita, ela está excluída da hipótese de isenção por uma razão muito simples. A contraprestação de serviço é renda, é pagamento que cai na regra geral, né? Então, mesmo que não tivesse aí na norma, ela não seria isenta, né? Não seria hipótese de isenção. Então, bolsa que não resulta em acréscimo patrimonial, doadas exclusivamente para estudos ou pesquisas. E aí vem aquelas hipóteses, né? Bolsas pagas em acordo de parceria do artigo 9º, bolsas recebidas por médicos residentes, bolsas recebidas por servidores no âmbito do Pronatec, etc. E tal. Mas aí chega no ponto que eu queria, dessa fala toda, eu estou no finzinho, eu queria uma tolerância aí de 1 minuto ou 2. Tem um aspecto do artigo 111 que é muito pouco mencionado por quem estuda essa teoria geral das isenções tributárias, que é o seguinte: sob uma outra perspectiva, a interpretação literal das normas de isenção, ela implica, ela se dirige também ao fisco, implicando numa limitação ao poder de tributar. Em outras palavras, o comando do artigo 111, que diz que as normas de isenção devem ser interpretadas literalmente, também se dirige ao fisco, que não pode fazer uma interpretação extensiva dos limites das isenções. Ou seja, o fisco não pode restringir ainda mais as hipóteses de isenção, né? Aqui eu lembro da regra geral de direito tributário em qualquer país civilizado, que indúbio pró contribuinte, né? Se há alguma dúvida de interpretação, a norma deve ser interpretada em prol do contribuinte, sempre com benefício do contribuinte. Em outras palavras, e para tentar concluir isso aqui, a interpretação literal, que é um comando do Código Tributário Nacional para as regras de isenção, para a interpretação das regras de isenção, ela não amplia, ela veda que se amplie o alcance do texto. Mas, com certeza, ela também veda que se restrinja o alcance do texto da norma de isenção. E isso, inclusive, já é consolidado na jurisprudência brasileira. Tem vários julgados do STJ nesse sentido aqui. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Por exemplo, no RESP 14.68436 do Rio Grande do Sul, professor Fernando, o STJ entendeu que não cabe ao intérprete, inclusive quando for a autoridade tributária, restringir o alcance do dispositivo legal que,
a teor do artigo 111 do Código Tributário Nacional, deve ter a sua aplicação orientada pela interpretação literal, a qual não implica necessariamente diminuição do seu alcance, mas sim sua exata compreensão da literalidade da norma. Então, por exemplo, trazendo para a guisa de conclusão, dessa conclusão preliminar da fala, um exemplo concreto. O fisco não pode, em razão do comando de interpretação literal lá no artigo 111, o fisco não pode avançar sobre a competência própria das ICTs, das universidades, para dizer que tal ou qual projeto se enquadra ou não no artigo 9º da Lei de Inovação. Para, com isso, restringir o alcance da norma de isenção. Essa competência não é do fisco. Essa competência é própria das ICTs. Está lá na lei. Né? Do mesmo modo, lá naquela, qual é o erro daquela consulta lá que o doutor André e o doutor João comentaram da Receita Federal? O fisco não pode, à guisa de interpretar a norma de isenção, dizer que tal ou qual atividade se caracteriza ou não como contraprestação de serviço. A não ser que sejam coisas muito óbvias, né? A não ser que sejam coisas muito evidentes, assim, que não tenha um projeto. Né? Eu sempre costumo dizer aqui, quando as pessoas, os pesquisadores da universidade, ou até as pessoas das fundações de apoio credenciadas aqui, vêm fazer consultas prévias em relação a determinado negócio jurídico a ser gerido por fundação de apoio, eu sempre costumo dizer, olha, a palavra mágica é projeto. Se o projeto estiver bem feito, caracterizando bem aquilo que vai ser feito, a chance disso dar problema é mínima, inclusive do ponto de vista tributário. Porque um projeto impreciso pode gerar esse tipo de, digamos assim, abertura, que embora a gente tenha visto aqui, a meu ver, não cabe, né, da Receita ou do Fisco, mas um projeto muito aberto, muito impreciso, muito pouco delimitado em relação ao que se vai fazer, ele pode gerar essa abertura para que o fisco comece a avançar sobre as competências próprias das ICTs. E diga, olha, isso aqui é serviço, isso aqui não é pesquisa. Mas como, acho que foi o doutor João falou, e usou, inclusive, um exemplo muito bom, né, o exemplo de projetos financiados pela ANP. Por exemplo, aqui na Universidade Federal da Paraíba, a ANP financia um projeto de verificação da qualidade dos combustíveis que são vendidos na rede varejista. Para a ANP, isso pode parecer um serviço, porque você está fazendo ali, pegando amostras, né, coletas dos combustíveis nos postos de gasolina e analisando se aquilo está com a pureza dentro das especificações, etc. e tal. Ou seja, a universidade está auxiliando o serviço de fiscalização e de regulação da agência. Então, para a ANP, isso pode ser um serviço, mas para a universidade isso é uma pesquisa. Tem alunos, tem professores envolvidos ali. Aquilo que para a ANP é um serviço, para a universidade pode ser uma pesquisa. Tudo vai depender de como aquilo está delimitado. E aí não pode... O projeto estando bem caracterizado, você não vai poder dar essa abertura para o fisco para ele dizer isso aqui é contraprestação de serviço, portanto tem que ser tributado. Ou isso aqui não se enquadra no artigo 9º da Lei de Inovação. Essas competências não são do fisco. O fisco também se restringe à interpretação literal das normas de isenção. São essas as considerações preliminares. Eu agradeço a atenção e peço desculpas até por ter avançado um pouco mais no tempo e passo a palavra ao doutor Fernando. Obrigado. Bom, muito obrigado, doutor Carlos Otaviano. Né? Acho que foi muito boa a colocação, né? Como sempre, né? Como a gente já está acostumado à clareza e objetividade da sua explanação. Muito obrigado pela apresentação. E não precisa se preocupar com o tempo, que nós estamos com o nosso tempo tá bem tolerante. Dá para ter essa tolerância, sem problema nenhum. Então, vamos adiante, né? Vamos passar... Já estão chegando perguntas pelo chat. Depois, posteriormente, eu vou colocar essas perguntas para vocês ajudarem os participantes. Doutor Tiago, a palavra para o senhor agora. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia ao Fernando. Eu vou cumprimentar
especificamente a todos aqui, eu vou cumprimentar pelo contato que eu acabo tendo com os demais participantes, né? O André e o professor João, como eu falei, parte da Fundação de Apoio da Universidade Federal do Paraná, a gente acaba tendo um contato bastante frequente, né? Então, eu gostaria de cumprimentá-los e eu dizer que tem sido um aprendizado, né? Esse trabalho conjunto em que a gente acaba desenvolvendo junto com a Fundação, com a FUNPA. E o Carlos, né? Todos já conhecem, é o nosso coordenador do Fórum dos Procuradores do nosso Fórum de Educação, né? E o meu contato, né? O nosso contato, esse sim é diário, né? Não pessoalmente, mas via né, o grupo de WhatsApp, que a gente acaba debatendo os diversos temas que envolvem as universidades. Então, é um prazer estar aqui com vocês. É muito difícil agora eu falar, depois da fala até do Carlos, porque ele acaba esgotando bastante o tema, me sobra pouca coisa para acrescentar em relação, e eu concordo basicamente com praticamente tudo que ele falou em relação a essa questão. Eu só vou retornar a um ponto que depois pode ser que nos ajude até para dar um encaminhamento de como conseguir que esse tema, a gente conseguir pacificar esse tema no âmbito da administração, né? Aí eu retomo ao que o Carlos falou em relação a eu também, como procurador federal, a gente, nesse caso específico, tem uma dificuldade, aliás, tem uma ausência de competência para se manifestar formalmente nos processos em relação à incidência do tributo ou não, a essa questão essa questão das bolsas. Por quê? A consulta até que o André passou da Receita Federal, ela foi respondida pela Receita Federal, então a gente precisa destacar que, por parte dos procuradores dos IFES, há uma dificuldade da gente se manifestar pela questão da competência, né? A AGU ela é dividida em quatro grandes carreiras, que são, né, os advogados da União, os procuradores federais, os procuradores do Banco Central e os procuradores federais. E, especificamente, em relação à competência para se manifestar sobre a matéria tributária, a Lei Complementar 73/93, ela define que a competência para representar a União nas causas de natureza fiscal é da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E é também da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional fazer essa atividade de consultoria e assessoramento jurídico. Então, ao contrário do que acontece nas demais matérias que envolvem as IFES, seja de cunho finalístico, seja de cunho administrativo geral, em relação à questão tributária, nós não temos essa competência para dar um encaminhamento em relação ao parecer necessário para que a gente defina essa questão. Então, nesse caso, o que seria possível, né? Já pensando em uma definição? Buscar esse entendimento junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, buscar esse contato, porque seria uma forma da gente conseguir unificar a questão das bolsas em relação a essa tributação de forma geral para todo o país. Especificamente em relação ao FPR, o que a gente nota no caso concreto? Em que em relação a essa insegurança da tributação desse tipo de bolsa, mesmo, né, em relação mesmo a essa bolsa do artigo 9º do Marco Legal, em que me parece evidente que não poderia haver a incidência dos tributos, há uma forma de agir bastante diferente em relação às várias fundações. Então, no caso, o que acontece com a gente na prática, né? E sempre surgem dúvidas em relação aos pesquisadores, em relação aos professores, porque o tempo todo nós somos questionados
por que a Fundação A faz a tributação dessas bolsas? Por que a Fundação A, mas eu conheço a Fundação B que não faz essa tributação? E isso causa uma insegurança, né? Seja por parte da própria universidade, seja por parte da fundação de apoio que está prestando a gestão do projeto, e por parte do próprio pesquisador, né? Porque sempre sabe de que em determinado local a fundação de apoio não faz essa retenção do imposto de renda. Então, já caminhando finalizando a minha fala, o que eu proporia já desde o início seria a gente buscar entre os demais órgãos que podem vir a nos ajudar nesse debate, o apoio da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é o órgão da AGU, né, competente para fazer essa definição e essa interpretação e ajustar justamente essa questão, em especial o artigo A da Lei 10.973. Né? Então, nesse momento, seria isso que eu teria a acrescentar. Doutor Thiago, muito obrigado pela participação. Acho que acrescentou, né, ao que o doutor Carlos já tinha colocado, né? Acho que muito bom isso aí. Então, assim, eu acho que todos nós estamos no mesmo barco, né? A gente gostaria era de poder esclarecer da melhor forma possível, né? E claro que sempre quando qualquer lei, qualquer norma, né, depender de interpretações pessoais, nós teremos, né, essa subjetividade de decisões opostas até. Eu queria colaborar também, que ontem eu fiz contrato em função de que a nossa fundação, que eu estou aqui representando, que é a Fundação Médica do Rio Grande do Sul, nossa principal apoiada é uma ICT, que é o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o Hospital Universitário Federal, modelo, né, de todo o Brasil. E nós temos um programa de extensão muito grande, que é a residência médica, né, e agora também a residência multiprofissional, que englobam outros profissionais na área da saúde. São quase, ou mais de 400 bolsistas, né, da residência, tanto da médica quanto da multiprofissional, e um tanto de professores envolvidos na preceptoria desses residentes. E há mais de 10 anos atrás, nós fomos autuados pela Receita Federal pelo não recolhimento de tributos. Isso foi um processo muito longo, né? E que esse processo está em resolução, ainda está em resolução, mas com alguns avanços, né? Nós, professores, por exemplo, nós já conseguimos, né, através de precatórios, conseguimos assim, o reconhecimento da não tributação das nossas bolsas de extensão, já antes da precatória que está ocorrendo agora no Congresso, nós conseguimos receber o que a gente tinha recolhido em juízo. E ontem, eu conversando com o escritório que está nos representando, a Fundação Médica, junto à Receita Federal, o escritório Pandolfo, aqui de Porto Alegre, uma boa notícia é que, junto à Câmara Superior de Recursos Fiscais, ele conseguiu um resultado importante, que foi a não tributação mais das bolsas de extensão. Isso foi um resultado muito importante e acho que isso vai ter uma repercussão muito grande para todas as fundações de apoio. Esse foi o resultado da semana passada, junto ao CARF, na Câmara Superior de Recursos Fiscais. O resultado foi 4-4, mas agora, né, o favorecido é o contribuinte, então nós fomos favorecidos com essa resolução do CARF, da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Então, acho que é uma coisa assim muito, muito boa. Mas eu concordo perfeitamente com o que o Carlos colocou, que na realidade, assim, o que nos protege ainda é um projeto muito bem feito, muito bem especificado, né, para caracterizar
justamente qual é a bolsa que a Fundação está apoiando. Quer dizer, eu acho que o projeto é, em sua essência, a parte mais importante, né? De poder ficar bem claro qual é que é a atividade daquela pesquisa, a atividade daquele ensino, projeto de ensino, para ficar bem caracterizada a bolsa que está sendo paga. Eu acho que a unidade de interpretação é algo utópico. Nós podemos assim até querer assim especificar o máximo possível, mas sempre que houver, o pessoal, o João colocou muito bem, né, João? Eu e tu não somos da nossa área do direito, mas como psiquiatra eu vejo assim que a interpretação é uma coisa muito pessoal, né? Como se interpreta, né? Eu acho que uma pessoa que tem assim dentro de si assim, não, eu estou fiscalizando para tributar, o viés dele vai ser nesse sentido. Quando uma pessoa quer esclarecer, ensinar, como já tivemos oportunidade, né? O próprio nosso professor, Dr. Keller, que era muito nosso amigo aqui do Rio Grande do Sul das fundações, era uma pessoa extremamente, vamos dizer assim, agradável, e ele sempre procurava, antes de fiscalizar, ele procurava nos ensinar o que era o caminho, qual era o caminho. Eu acho que isso aí é uma coisa importantíssima para os órgãos de fiscalização. Nos ensinarem o caminho. Olha, não concorda? Né? Ensina. O caminho é por aqui, antes de ir lá e autuar. Então, eu acho que isso, vamos dizer assim, dentro de um espírito de colaboração para a ciência, entende? Eu acho que as fundações elas têm que desempenhar esse papel perante a ciência. E eu acho que os órgãos de fiscalização têm que nos ajudarem, né, a nos manter assim o mais próximo possível dentro da lei. Então, ou dentro da lei especificamente. Então, eu acho que esse deveria ser o papel fundamental, porque a unidade de interpretação nós não vamos ter nunca, jamais. Nós não somos equação matemática, e mesmo as equações matemáticas também, né, o João, não são tão, assim, exatas como a gente pensava, né? Depois de determinadas teorias, não somos mais tão exatos quanto a gente pensava. Bom, seria esse meu comentário. Uma pergunta que veio, e aí eu dirijo, né, eu acho que está dentro desse tema, que foi do colega Humberto Gamba, ele só não identificou qual é que é a fundação dele, ele colocou que, e eu concordo, creio que é uma confusão de nomenclatura Bolsa e RPA. O segundo é sempre tributável. Bolsa seria equivalente a RPA isento de tributos? Né? É uma pergunta que ele faz, e eu acho que está dentro disso aí, não sei qual é o colega colega da mesa que gostaria de esclarecer isso aí. A palavra está à disposição. Eu vou puxar para mim. Então, vamos lá, né? Professor Humberto é nosso colega aqui da UTF-PR, da Fundação da UTF-PR. Sim. Eu acho o seguinte, né? O RPA ele é o Recibo de Pagamento Autônomo, hoje Recibo de Pagamento de Contribuinte Individual, e ele reflete uma prestação de serviço clara, muito clara. Então, na verdade, não é que a Bolsa seja um RPA sem tributos, né? São ações diferentes, são atuações daquela pessoa de forma diferente. Um é uma prestação de serviço, pode ser uma prestação de serviço ou um projeto, né? Eu contrato alguém, uma pessoa física, que vai me prestar um serviço. Eu espero dele determinadas horas, eu espero dele um produto e eu vou retribuir isso por meio de um pagamento, com incidência de tributos, sim. O bolsista, não. O bolsista, ele recebe um incentivo para aquela atividade de ensino ou de pesquisa. É o que o Dr. Carlos falou, o Dr. Tiago também comentou, sobre a caracterização do projeto, né, que eu acho que por aí que a gente sai. Mais algum comentário sobre isso aí? Nós temos uma outra questão aqui, da colega Denise de Barros Múcio, da Unifesp. Bom dia. Às vezes somos questionados por não efetuarmos pagamento de bolsas pro rata. Entendemos que não é uma prestação de serviço e configuramos o pagamento integral. É válido esse entendimento?
Carlos, quem sabe tu coloca o que tu pensa. Oi, depende. Vou falar o que o doutor Fernando já falou, eu mesmo já falei antes, depende do projeto, depende de como está lá descrita a atividade que vai ser desempenhada pelos pesquisadores, pelos estudantes, etc. Vejam, tem uma coisa que eu noto muito no dia a dia de uma procuradoria de universidade, que a gente, André e Tiago, a gente aprende lá no comecinho do curso de Direito, mas as pessoas que não são muito da área jurídica, elas não têm essa percepção. É que os nomes não valem muita coisa no direito, né? Os nomes das coisas, os nomes dos institutos, eles não são garantia de destino, digamos assim. Eles não são garantia de que aquilo vai ser considerado aquilo, conforme aquele nome, dali para frente e por todo mundo, né? Então, você dar o nome de bolsa ou dar o nome de prestação de serviço e pagar via RPA, depende do projeto. Não é, se um projeto é caracterizado exclusivamente como prestação de serviço, é muito problemático dar a isso o nome de bolsa, porque isso vai ser, com prestação de serviço, daquilo de quem vai estar lá na execução do projeto. É muito problemático dar o nome disso a isso de bolsa, porque, como eu disse, abre-se a porta para as interpretações da Receita, né? E a Receita vai dizer, olha, isso aqui não é, e tal, embora ela tente se ater à interpretação literal. Como eu disse, existem coisas... A interpretação literal, o fato do Código Tributário Nacional dizer que regra de isenção se interpreta literalmente, significa dizer que tem que se ter muita cautela na zona cinzenta, mas o preto e o branco continuam sendo preto e branco. Nos extremos, né? Se eu estou andando na praia e vejo ao longe um barco, eu posso até, pequenininho lá, à distância, eu posso até ficar em dúvida se aquilo é um barco de pesca ou de passageiros, mas eu não posso chamar aquilo de bicicleta, né? Então, no direito é a mesma coisa, né? A gente pode ter dúvidas em relação a uma certa zona cinzenta ali, se determinado projeto aparenta ser prestação de serviço, mas, na verdade, aquilo implica numa pesquisa que está sendo feita também, prestando o serviço, a universidade pesquisa alguma coisa, né? Então, nesse caso, você pode até discutir, mas numa situação extrema que há inequívoca prestação de serviço, não tem como você dar o nome a isso de bolsa, porque isso vai ser problemático, isso vai abrir, né, essa possibilidade de interpretação divergente pelo fisco. Repito sempre, a única palavra que tem efeitos mágicos nessa conversa toda é projeto. Um projeto bem feito, um projeto bem delimitado, ele resolve 90% desses problemas que a gente está, desses e de outros problemas que a gente está discutindo aqui. Obrigado. Eu poderia só fazer um adendo até na linha do que o Carlos falou, em relação à questão das nomenclaturas, né? O artigo 9º da Lei 10.973 fala expressamente em acordo de parceria, né? E ali no parágrafo 4º fala da questão das bolsas que estariam isentas. Nem sempre o instrumento legal chega à procuradoria, chega à universidade ou mesmo à fundação de apoio com essa denominação. Muitas vezes a minuta, né, do instrumento vem com a denominação de convênio, de termo de parceria, de acordo de cooperação, mas, de acordo com o projeto, fazendo a interpretação do projeto, isso caberia ao nosso NIT, né? A gente consegue enquadrar esse projeto dentro do artigo 9º da lei do marco legal. Mas nem sempre ela vai ter ali um nome, né, no instrumento legal, até porque muitas vezes a minuta é uma certa imposição da empresa que está patrocinando, nem sempre o nome do instrumento legal vai estar lá adequadamente como acordo de parceria. Mas a interpretação, tendo o projeto, tendo um parecer do núcleo do NIT,
em relação à definição do projeto, que a gente consiga enquadrá-lo dentro do artigo 9º do marco legal, embora o nome do instrumento legal fique de forma equivocada, né, do ponto de vista legal, mas a gente vai interpretá-lo ele como sendo um acordo de parceria, e a bolsa naquele momento ela poderia ser perfeitamente enquadrada dentro do artigo 9º do parágrafo 4º, né? Doutor Tiago, para continuar essa sua explanação, tem uma pergunta aqui da Luciana Fernandes. Bom dia, uma dúvida. Como fica a tributação quando a bolsa é no âmbito de um projeto de pesquisa, mas tem uma empresa financiando que pode se beneficiar do resultado dessa pesquisa? Então, aí se esse projeto a gente conseguir enquadrar através do núcleo de inovação da universidade, dentro do artigo 9º da Lei 10.973, ainda que exista essa empresa que vai se beneficiar, como o André bem colocou na explanação dele, a gente conseguiria enquadrar essa bolsa dentro da perspectiva ali do parágrafo 4º da lei, do artigo 9º da lei do marco legal, né? Então, ainda que a empresa vá se beneficiar, desde que o projeto esteja devidamente enquadrado dentro do artigo 9º, essa bolsa seria isenta, né, nos termos da lei. Gostaria de complementar, André? Gostaria. Eu ia já falar admitido, mas obrigado. A lei, nesse caso, ela traz o checklist, entre aspas, né? Então, é um projeto em que a universidade ou a ICT firmou um acordo de parceria com uma instituição pública ou privada? Sim. É um projeto no qual o objeto seja o desenvolvimento de produto, tecnologia ou etc., etc.? Sim. Então, neste caso, a incidência é do inciso 9º, do artigo 9º, e aí o parágrafo 4º diz que, embora a característica desta contratação seja aquela que conceitualmente seria tributada, ela não é. Então, a gente tem que verificar o enquadramento. Tudo retorna ao enquadramento. O Dr. Carlos levantou. Eu acho que é o que o Carlos colocou, né? O Dr. Carlos colocou a respeito do projeto, né? Do projeto ser bem construído, bem específico, né? Para poder caracterizar essas situações, né? Alguém gostaria também, além disso, tem também o seguinte: quando a gente pega esse é mais um falso problema, digamos assim, um problema criado pela interpretação jurídica. Quando a gente pega a norma tributária, a norma geral, a regra matriz da incidência do imposto de renda, toda norma tributária ela tem 5 elementos. Ela diz o que se deve pagar, ela se refere a um fato dizendo o que se deve pagar, quando se deve pagar, quanto se deve pagar, quando, onde e quem. No aspecto subjetivo, esses elementos todos, e o aspecto subjetivo, quem é o pesquisador, né? Esses elementos todos que configuram a relação tributária, configuram a incidência do imposto e a relação tributária, eles não levam em consideração a origem do dinheiro da bolsa do pesquisador. Se ela é pública ou privada, se isso vai ser financiado por uma empresa ou não. Então, esse aspecto do projeto ser financiado por empresa, para fins de incidência do tributo em relação à bolsa paga pelo pesquisador, é absolutamente irrelevante, né? A questão é outra, a questão é analisar do ponto de vista de se é serviço ou não, ou se é atividade de ensino-pesquisa, e se aquilo vai gerar algum tipo de acréscimo patrimonial, mas a questão da origem do dinheiro, do financiamento daquela bolsa, não influi na incidência ou não do tributo. Muito obrigado. Tem mais uma pergunta aqui, que de novo é do professor Humberto Gamba. Recentemente, o MAPA criou bolsas para estudantes egressos
Egressos é um profissional de mercado, um graduado. Todavia, não há como pagar bolsas para pessoas sem vínculo estudantil, bolsas sem tributos. Gostaria de saber o que vocês acham dessa criação dessas bolsas que o MAPA criou. Quem é que poderia nos... João, o que tu acha, João? Nessa aí eu não vou opinar, não. Essa aí eu vou jogar para os jurídicos aí e vou me recolher a minha ignorância. Quem sabe, então, começamos com o André aí. Vamos lá, André. Então, no que couber, né, em tese, sem ver o caso concreto, eu confesso que não vi essas bolsas do MAPA, que é o Ministério da Agricultura, né? Mas se ele é uma bolsa de estudo, então, em tese, ele estaria vinculado a alguma atividade de ensino, né? Pois é. E a bolsa não necessariamente está vinculada a atividades de ensino. A bolsa da 10973, essa do artigo 9º, por exemplo, é uma atividade de pesquisa junto com a empresa. Essa atividade pode ser desenvolvida na universidade ou na ICT ou na própria empresa, né? Os participantes podem ser os docentes, discentes ou até mesmo empregados da empresa. Então, essa eu vou responder. Não sei se o Carlos... Vejam, em relação a esse assunto, também existe um certo folclore. Existe uma compreensão antiga, tradicional. Eu sou chefe de procuradoria de universidade desde 2013. Desde 2013 que eu ouço essa conversa de que bolsa só pode ser paga a quem tem algum vínculo, alguma relação jurídica, ou de trabalho ou estudantil com a universidade. Quem é externo não pode receber bolsa, né? Isso faria sentido se fosse bolsa de ensino, propriamente dito, porque aí somente o professor poderia, né, realizar essa atividade de ensino e tal, mas a atividade de pesquisa eu não consigo alcançar onde é que tem essa previsão jurídica de que a bolsa não pode ser paga a uma pessoa que não tem vínculo com a universidade. Me parece que também aí existe... E isso é muito comum, aquela hipótese lá que o doutor André mencionou no seu slide, da consulta que foi feita recentemente à Receita Federal. Embora a lógica tributária esteja correta, o que se vê ali no final é uma incompreensão do papel da Fundação de Apoio. E também aqui, em relação a essa praxe, né, digamos assim, de que bolsa não pode ser paga a quem não tem vínculo com a universidade, me parece que aí também existe uma certa incompreensão do papel da Fundação de Apoio. A Fundação de Apoio não executa os projetos. Os projetos são sempre executados pelas ICTs, pelas universidades, pelos institutos federais. Exatamente. A Fundação de Apoio é uma gestora administrativa e financeira desses projetos. Então, o fato de você ter uma pessoa externa ou não participando daquele projeto, isso é feito em proveito da universidade, não é feito em proveito da fundação, né? Então, assim, essa compreensão de que pessoas externas não podem receber bolsa tem que se ver em relação ao que ela vai fazer na universidade. Se aquela atividade que ela vai exercer, ela é compatível com na universidade com o exercício de alguma atividade por pessoa que não tem vínculo. Que a universidade permite, eventualmente, trabalhos por pessoas que não têm vínculo, não tem problema nenhum quanto a isso. Exceto, por exemplo, a atividade de docência. Aí você tem lá a carreira própria, né? E assim vai. Então, como disse o doutor André, tem que se ver cada projeto, tem que se ver quais são as atividades que vão ser feitas, mas me parece muito esquisita, até por falta de fundamento legal expresso, essa regra de que bolsa não pode ser paga a pessoal externo, né? Não existe nenhuma regra expressa em relação a isso. De novo, repito e insisto,
o que vai ser fundamental para a caracterização da bolsa ou não é a atividade a ser feita, e não a pessoa, né? E não a origem do dinheiro. Essas coisas não entram na equação. O que entra na equação é a atividade a ser feita, né? Se essa atividade a ser feita é uma daquelas atividades em relação às quais a lei disse, olha, a cobrança do tributo aqui está vedada porque é uma hipótese de isenção. Então, nesse caso, vai ser uma bolsa isenta. Não tem problema nenhum quanto a isso. Obrigado. Eu acho que esses esclarecimentos foram muito, muito bons, entende? Eu acho que realmente ainda nós vamos continuar com essas dificuldades de interpretações, né? Mas eu concordo plenamente que não há essa obrigatoriedade também da pessoa ter um vínculo com a universidade, né, para receber uma bolsa, né? Principalmente quando bolsas estão relacionadas à pesquisa. Eu estava me recordando assim rapidamente, né, que como nós somos ligados à área de saúde, a nossa fundação, agora durante essa pandemia, assim, onde houve uma necessidade da busca de resultado, principalmente das vacinas, né, nós tínhamos N pesquisadores na rua atrás das pessoas para ver resultados e claro que a grande quantidade de pessoas envolvidas com isso aí, muitas delas não tinham vínculo com a universidade diretamente, mas assim, com a pesquisa que estava sendo realizada pelo nosso hospital. Então, eu acho que isso aí é um exemplo bem claro disso que o Dr. Carlos está colocando, né? Então, me permite, doutor Fernando? Foi não. Me permite uma pequena interrupção, só para complementar isso que a gente está falando. Se a gente for pegar a própria lógica da existência da Fundação de Apoio, do serviço de gestão da Fundação de Apoio, qual é? As fundações de apoio existem, não é porque se achou bacana, interessante e tal, uma idiosincrasia qualquer de se criar entidades a mais no direito brasileiro. As fundações de apoio existem por uma necessidade real e concreta. Exatamente. É porque para determinadas atividades temporárias, que são os projetos, as universidades não têm infraestrutura material e humana suficiente. Exatamente. Então, ela precisa ter uma entidade que dê esse, vamos lá, o termo é esse mesmo, apoio na gestão daquelas atividades temporárias. A universidade tem atividades que são permanentes, o ensino, a pesquisa, tá? Tem as atividades administrativas permanentes aqui nas pró-reitorias, etc. e tal. Mas existem atividades temporárias que são trazidas por projetos específicos, e para essas atividades temporárias, o direito administrativo ele é muito limitador. Então, você tem lá, por exemplo, um projeto desses da ANP que você precisa ter, sei lá, 100 pessoas trabalhando nesse projeto. A universidade não tem como fazer concurso, nem mesmo para temporária, aquelas seleções para temporário, de 100 pessoas. Trabalhar num projeto específico. O direito administrativo limita muito isso. Né? Então, a Fundação de Apoio ela entra aí para apoiar a universidade nessas atividades, os projetos que são temporárias e eventuais. Então, se a lógica da existência da Fundação de Apoio é justamente essa, de apoiar, de dar suporte à universidade nessas atividades temporárias e eventuais, é natural que haja pessoas de fora, que haja pessoas sem vínculo. Na verdade, a lógica é que haja pessoas de fora mesmo, que é para poder suprir aquilo. O desvio é haver muito mais gente de dentro, inclusive. Mas a lógica é que haja pessoas de fora, porque são as pessoas que vão justamente acrescentar temporariamente o material humano necessário para suprir aquela atividade temporária e eventual da universidade. Então, é absolutamente natural isso. Repito mais uma vez, existe uma grande incompreensão por todos os órgãos que lidam, e até mesmo dentro das próprias ICTs, né? Uma grande incompreensão das próprias universidades, uma grande incompreensão do papel da Fundação de Apoio. O que é uma Fundação de Apoio, para que ela serve, qual é a razão da sua existência. Muito pouca gente compreende isso, e a compreensão disso facilita muito a interpretação desse direito todo, que é muito esparso, é muito confuso, confesso, mas facilita muito a interpretação desse conjunto de normas em relação às fundações. Obrigado. Tá. Bom, o chat não para de bombar perguntas aqui, né? Eu acho que a mesa é muito intrigante, né?
Nós temos uma limitação de tempo, nós temos mais um pouquinho de tempo, vamos tentar responder mais alguma pergunta aqui, né? Heloísa Sonja Nogueira, bom dia. O artigo 8º da Lei 10.973 fala em retribuição pecuniária. Não seria a forma de pagar a prestação de serviço? Quem é que poderia esclarecer a Heloísa? Permitido de novo? O artigo 8º da Lei 10.973 fala em retribuição pecuniária. Não seria a forma de pagar a prestação de serviço? A colocação dela. Vamos lá, André. Eu acho que esse tema pode ser, inclusive, tema de alguma mesa no próximo encontro do CONFIS ou até mesmo do Colégio de Procuradores. Porque a diferença entre bolsa e retribuição pecuniária é um tema recorrente, pelo menos que a gente vê aqui, né, doutor Tiago, na nossa universidade. Volta e meia alguém pergunta, mas se é bolsa, é retribuição pecuniária e tal. Eu acho que o artigo 8º ele trata da prestação de serviços, né, no âmbito das atividades de inovação, pesquisa científica, etc. Um ponto interessante é que ali diz lá no parágrafo 2º que o servidor, né, poderá receber retribuição pecuniária. Por que ele fala retribuição pecuniária e não especificamente bolsa? Porque ele poderá receber diretamente da ICT, de uma instituição de apoio a que tenha firmado acordo. Então, a retribuição pecuniária aqui é gênero, né, para qual bolsa, ou vencimentos, ou gratificação, ou etc., seja espécie. Como são instituições diferentes, cada uma vai pagar de um jeito. Essa é a minha opinião. Tem mais alguma contribuição? Bom, vamos adiante. Eu concordo. Eu acho que esse artigo 8º ele só trata de prestação de serviços aí, e eu acho assim que foi meio que uma jogada de segurança do legislador, né? Ele colocou retribuição pecuniária, que é um termo que você não vê frequentemente no direito brasileiro, mas já para poder abarcar tudo, né? Qualquer forma aí de pagamento de prestação de serviço não deixa de ser retribuição pecuniária. Mas é isso, concordo com o doutor André. Também concordo. Só para complementar, lá na Lei 12.772, que é a lei, o Estatuto do Docente Federal, também se utiliza essa forma, né? Lá no artigo 21, se não me engano, quando ele diz quais as atividades que o docente com dedicação exclusiva pode prestar, ele fala em bolsa, lá na frente ele fala em retribuição pecuniária, e a retribuição pecuniária é usada quando há possibilidade de multiplicidade de pagamentos. Entendi. Sebastião César Santana, da FAPEU, pergunta: como as fundações poderiam se salvaguardar formalmente quanto à caracterização de doação não ser uma prestação de serviço e não produzir vantagens ao doador? Não acho que há uma subjetividade nesse tripé? Eu acho que esse foi um assunto que o Carlos colocou antes, né? Que a origem da verba não é o principal que importa, né, dentro do projeto que é executado, né, e sim a finalidade do projeto em si, né, se é doação ou não é doação. Eu não sei se tu gostaria de esclarecer melhor essa situação, Carlos, que o Sebastião coloca. Né? É exatamente isso. A atividade é que vai fazer ou não incidir a hipótese de isenção. Eu já vi projeto aqui que tinha bolsa e na caracterização do projeto, provavelmente por falta de experiência, enfim, não sei quais são as razões, mas na caracterização do projeto, a bolsa era somente para o professor dar aula. Mais nada. Só isso aqui, vamos ter problemas com isso. Então, a caracterização da atividade é que vai ser decisiva para essa incidência ou não da isenção. Como as fundações, respondendo concretamente à pergunta, como as fundações podem se resguardar? Individualmente, cada fundação deve ser muito criteriosa, deve realmente ter muito critério em relação a essa elaboração dos projetos. Essa fase de planejamento do projeto ela é decisiva para muita coisa que vai acontecer no futuro, não só para isso.
né? E coletivamente, aqui eu vou retomar a sugestão do Dr. Tiago, né? Eu acho que realmente o Confis poderia buscar algum entendimento, não só com a PGFN, doutor Tiago. Eu acrescento aqui porque é o primeiro, digamos assim, a primeira linha de atuação da tributação, também com a Receita Federal, né? Porque o doutor Fernando falou aí do entendimento, que eu nem sabia, eu gostei da informação, do entendimento do CARF. Ok, ótimo, mas o CARF ele só julga processos individuais, né? Então, esse entendimento do CARF ele vale para esse processo aí, específico do Rio Grande do Sul e tal, né? Não tem ainda então, o que eu acho é que devia ser feito algo nos moldes daquilo que foi feito. Eu acompanhei já na fase final, né, em 2018, se não me engano, né, aqueles entendimentos com a CGU, né? Eu me lembro que eu e o doutor Gesiel, que na época era procurador-geral da UFRJ, nós acompanhamos o professor Peregrino em algumas reuniões, o doutor André também, em algumas reuniões lá na CGU, e se construiu alguns entendimentos. A partir dali, ficou perceptível como a CGU passou a, eu não diria entender, mas tem um passo inicial que é até mais importante, passou a se interessar pelo assunto das fundações de apoio, né? Isso é muito perceptível mesmo, né? Eu antes disso, sei lá, em 2013, 2014, eu tive reuniões com a CGU que era um negócio assim pavoroso. Eles não entendiam nada do que era fundação de apoio, não tinham a menor ideia do que fazia uma fundação de apoio, né? E estavam fiscalizando a atividade da fundação de apoio. É claro que vai dar errado um negócio desse, né? Se você não entende aquilo que você fiscaliza, é evidente que vai dar errado. Então, eu acho que deveria ser feito alguma coisa nesse sentido também. Em relação à Procuradoria-Geral da Fazenda, a gente pode tentar ver isso lá na AGU, mas principalmente em relação à Receita Federal também, né? Tentar construir algum entendimento, alguma unificação de entendimento em relação à Receita, quanto principalmente a essas competências do enquadramento das situações dos projetos na Lei 10.973 ou não, algo nesse sentido, né? Porque o que se vê muitas vezes é a Receita tentando avançar nessa competência, que é uma competência própria das universidades, das ICTs. Obrigado. Nós temos que limitar nosso tempo aqui em virtude do nosso horário, né? Infelizmente, tem mais perguntas aqui. Talvez uma última pergunta que posso responder para esclarecer para a Ângela de Mello Ferreira: se as bolsas para os docentes dos cursos Lato Sensu devem ser sempre tributadas ou não. Eu acho que é uma última questão, acho que isso aí, de novo, nós vamos cair no projeto. Alguém pode conseguir esclarecer a Ângela nesse sentido? Professor Tiago, quem sabe nós vamos... Os professores de curso Lato Sensu, as bolsas desses professores devem ser tributadas ou não? Sim, sim. Essas bolsas elas não se enquadrariam ali dentro do aspecto do artigo 9º. Aqui na universidade nós temos bastantes contratos firmados com a Fundação de Apoio para esses cursos de especialização e elas são tributadas, né? Elas não se enquadram na exceção do artigo 9º. A gente trabalha com esses projetos de especialização lato sensu como uma prestação de serviço da universidade, né? Exatamente. Nós também, a nossa fundação também tem administra vários cursos. Só complementando, de fato, bolsa em projeto lato sensu geralmente é aquilo que eu falei, o nome não dá destino à coisa, né? Não caracteriza a natureza jurídica da coisa. Geralmente, essas bolsas só têm nome de bolsa, não são bolsas, são pagamento por serviço mesmo. Mas eu já vi um caso aqui na Universidade Federal da Paraíba, que teve um projeto de desenvolvimento de um sistema de acompanhamento das contas dos municípios, algo assim, né? E era um projeto bem complexo, que envolvia setores de gestão pública, de informática, de contabilidade, etc., da universidade, que iam desenvolver todo um sistema de acompanhamento das contas dos municípios.
E esse sistema seria desenvolvido em conjunto com o Tribunal de Contas do Estado. E no meio desse projeto estava prevista uma única turma, veja, não era aqueles cursos de especialização com várias turmas sequenciais, etc. Uma única turma de, digamos assim, treinamento dos servidores do Tribunal de Contas do Estado como uma das partes, uma das etapas do projeto. Mas era um projeto que tinha, sei lá, umas 7, 8 etapas. Uma das etapas era uma turma de especialização para servidores do Tribunal de Contas do Estado, para eles entenderem a lógica da universidade no que estava sendo desenvolvido o projeto, porque eles iam atuar em conjunto, né? Então, nesse caso, foi entendido que poderia haver pagamento de bolsa mesmo, porque era uma bolsa de pesquisa. Aham. E não uma bolsa específica para que se desse um curso que se repete ano a ano, de especialização, etc. e tal. Nesses casos, que são os casos a que o Tiago se referiu, é pagamento de serviço mesmo. E ela Fazia parte do projeto, né? Fazia parte do projeto, né? Sim, era uma das etapas do projeto específico, ou seja, era uma turma que não ia se repetir nunca mais, porque era aquele projeto ali, somente para aquele público específico e com um propósito específico de se desenvolver aquela pesquisa lá do projeto. E essas bolsas, assim, o entendimento nosso, essas bolsas ainda estariam limitadas àquela quantidade de horas, das 8 horas semanais ou 416 anuais, né? Elas não entrariam elas entrariam dentro dessa limitação também. Entra, se for DE, entra no artigo 21 lá da Lei 12.772. Bom, pessoal, nós estamos na nossa hora, né? Eu quero agradecer a participação de todos vocês. Acho que foi extremamente útil essa nossa mesa. Acho que se esclareceu vários pontos. E acho que aquele pedido que o Antônio Fernando fez no início, acho que tem muitas contribuições da nossa mesa, né, para tocar esse assunto adiante, para ver se a gente consegue chegar dentro, né, do que a gente chamaria assim uma unidade de interpretação, né, no nosso marco legal das fundações de apoio. Mas nós sabemos que é um assunto difícil, mas que eu acho que todo esse esclarecimento que foi colocado aqui certamente vai ajudar a muita gente. Peço desculpas a outras perguntas que foram colocadas no chat, mas nós temos uma limitação de horário, porque nós daremos continuidade com a nossa Assembleia. Mas o meu agradecimento em nome do Confis a todos os participantes dessa mesa, doutor Carlos Otaviano, doutor Tiago, nosso amigo João Dias, nosso colega André, e, né, estamos dando por encerrado a nossa mesa de hoje. Muito obrigado a todos. Tá? Obrigado.